João capítulo 4, Evangelho de João capítulo 4. É uma leitura um pouquinho extensa, mas o Espírito Santo disse para eu ler tudo isso, então vamos ler. João capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 3. João, Evangelho de João capítulo 4, a partir do versículo 3. Diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor: Deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precisa vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas estas coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Agora vamos ler o versículo 39 a seguir. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: Já não é pelo que disseste que nós cremos,
mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Queridos, esse texto de João 4 é um texto muito conhecido, muito pregado, né? E assim, o texto conhecido é o texto da mulher samaritana, é o texto dos verdadeiros adoradores, é o texto da adoração. E eu confesso para vocês que eu já perdi as contas de quantas vezes eu li esse texto. E eu acho que eu não estou sozinha, né? Mas, há algum tempo, enquanto eu lia este texto, 4 versículos saltaram aos meus olhos, saltaram ao meu coração, de uma maneira que eu pensei, mas será que esses versículos são novos na Bíblia? Como que eu li tantas vezes esse texto? Porque a palavra de Deus, ela é assim, ela se renova. Hoje eu estava conversando agora no intervalo com a pastora Nani, né? A palavra de Deus é algo incrível. Um dia a gente lê e Deus traz uma revelação, outro dia a gente lê aquele mesmo texto, Deus fala de uma outra maneira, e ela me disse, é legal a gente ler a palavra com lentes diferentes, né? Com cosmovisões diferentes. Um dia você usa a cosmovisão do amor, do serviço, da humildade, e Deus ministra aos nossos corações. A Bíblia é algo fantástico. Eu amo a Bíblia e cada dia eu amo mais. E quando eu li esses versículos, o Senhor trouxe algo muito forte ao meu coração e eu quero me compartilhar com a igreja. Quando eu li os versículos do 39 ao 42, o Senhor falou muito fortemente ao meu coração. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ele ficou ali por 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Filho de Deus. Esses 4 versículos têm saltado em meu coração de uma maneira e me levado a refletir e fazer comigo mesmo alguns questionamentos. Como têm sido as minhas experiências com Deus? Em que eu tenho alicerçado a minha fé? Do que eu tenho me alimentado espiritualmente? E agora reflita comigo e responda para você mesmo. Nós temos tido as nossas próprias experiências com Deus? Nós temos alicerçado a nossa fé nas nossas experiências com Deus? Ou nós estamos alicerçando a nossa fé nas experiências, apenas nas experiências vividas pelos outros? Nós temos vivido milagres nas nossas vidas? Nós temos contemplado a glória de Deus sobre as nossas vidas? Nós temos contemplado o mover de Deus em nós? Nós temos visto o mover de Deus na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho? Ou nós estamos apenas assistindo, apenas ouvindo as pessoas contarem seus testemunhos, assistindo as pessoas vivendo as suas experiências com Deus, enquanto nós apenas estamos assistindo? Nessa noite eu te pergunto algo e também pergunto para mim: em que nível está o nosso relacionamento pessoal com Deus? Nós temos buscado conhecer Jesus? Nós temos buscado conhecer e meditar na sua palavra? Nós temos buscado ouvir a voz de Jesus falar diretamente aos nossos ouvidos, aos nossos corações? Nós temos buscado mergulhar profundamente na palavra de Deus? Ou nós temos nos contentado em viver na superficialidade do Evangelho?
Bíblia, no texto que nós lemos, a Bíblia nos fala sobre a experiência vivida por aquela mulher samaritana. Ali, diante daquele poço, ela tem um encontro com Jesus. E a Bíblia diz que quando aquela mulher tem aquele encontro com Jesus, ela imediatamente deixou o seu cântaro e ela saiu a testemunhar sobre o que Jesus havia feito na vida dela. Assim que ela teve aquele encontro, aquela experiência com Jesus, ela saiu a testemunhar, a convidar as pessoas para viver o que ela também havia vivido. E muitas vezes eu converso com pessoas, elas dizem assim: ai, mas eu tenho dificuldade de falar de Jesus, eu não sei como falar de Jesus, eu tenho tanta vontade de ganhar almas para Jesus, mas eu não sei como que eu chego nas pessoas e falo de Jesus. Queridos, essa mulher acabou de conhecer Jesus, ela acabou de viver uma experiência com Jesus, ela imediatamente começou a falar de Jesus. Ela imediatamente entrou na cidade e ela começou a testemunhar o que Jesus fez na vida dela e dizer: venham comigo, venha conhecer um homem que falou a minha vida. Será que não é ele o Messias que nós tanto esperamos? Se você não sabe como falar de Jesus, conte suas experiências, conte o seu testemunho, conte o que Jesus tem feito na sua vida, conte o que Jesus tem feito na sua casa. Conta as provisões que Jesus tem dado para você durante essa pandemia. Da outra vez que eu ministrei a palavra aqui, eu compartilhei com a igreja do que eu vivi no final do ano passado, comecinho deste ano. E como eu estava ali já preparada, com o dinheiro preparado para procurar um neuro e para procurar um cardiologista, porque eu estava com um problema muito sério de pressão alta e também a crises de enxaqueca fortíssimas. Eu estava muito preocupada. E aí eu tomei uma decisão de, em vez de eu buscar os médicos, nada contra os médicos, eu também busco médico, mas foi a experiência que eu vivi naquele momento. Então eu decidi buscar o dono da cura. Então naquele momento eu decidi, antes, ao invés de eu buscar a cura ali para os sintomas, eu decidi buscar a cura das causas. E eu tomei aquela atitude de fé, e eu fui curada. E eu conto para tantas pessoas, é difícil o dia que eu não conto para alguém que Jesus me curou, que Jesus fez na minha vida. Esse é o Evangelho, é assim que a gente fala de Jesus, é assim que a gente evangeliza, contando as nossas próprias experiências. Mas eu te pergunto nesta noite, você tem vivido as suas próprias experiências com Deus para que você possa compartilhar com as pessoas? A Bíblia continua dizendo que os moradores daquela cidade foram ter com Jesus. E eles pediram para Jesus ficar ali. Jesus ficou naquela cidade 2 dias. E ao final desses 2 dias, a Bíblia diz que os moradores daquela cidade disseram para aquela mulher: agora nós cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e cremos que este é realmente o Salvador do mundo. Isto é, aqueles moradores disseram para ela: antes nós conhecemos Jesus pelo teu testemunho, mas agora nós não conhecemos mais Ele apenas pelo teu testemunho, pela tua experiência, mas agora nós vivemos a nossa própria experiência com Jesus. Agora nós conhecemos Jesus, agora nós ouvimos a palavra dEle, e agora não é mais apenas pelo teu testemunho, mas porque nós conhecemos Jesus, nós vivemos a nossa própria experiência com Jesus. Em 2 dias que Jesus permaneceu naquela cidade, o nível espiritual daquelas pessoas subiu, e muito. Elas subiram de nível espiritualmente. Eles deixaram de crer apenas pelo que eles ouviram da boca daquela mulher, e eles passaram a crer a partir da experiência pessoal que eles viveram com Jesus. Em Oséias, no capítulo 6, a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer Jesus.
Isso é, nós precisamos conhecer Jesus e nós precisamos ser constantes nesse processo de conhecer Jesus. Nós precisamos ter constância em buscar intimidade com Deus. Nós precisamos ser constantes. Nós precisamos buscar crescer. Nós precisamos buscar avançar. Nós precisamos buscar altos níveis, novas experiências na nossa vida espiritual. Em Isaías 55, versículo 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos desejar estar perto do Senhor, nós precisamos ansiar estar na presença do Senhor. Nós temos vivido dias difíceis, nós temos vivido dias muito difíceis, em que nós precisamos estar posicionados em Deus. Chegou um tempo, chegou um momento que não tem mais como viver uma vida espiritual na superficialidade. Por muito tempo nós vimos uma geração que corria de um lado para o outro, de culto em culto, de evento em evento, de congresso em congresso, aonde se ouvia que tinha um pastor que fazia aquele movimento, que revelava, que falava em línguas, aquela igreja enchia, e era aquele mover, e pastor, o que Deus falou para mim? Pastor, ora por mim, que parece até que o evangelho estava sendo terciarizado. Era todo aquele movimento no final de semana, mas durante a semana nenhuma vida era transformada, aquelas pessoas não se preocupavam em dar um bom testemunho, a igreja lotava, mas as pessoas não tinham uma vida de intimidade com Deus, de jejum, de oração, de leitura da palavra. Tudo continuava do mesmo jeito que estava. Mas eu acredito que é chegado um tempo em que nós diremos, e nós também ouviremos, como disseram aqueles moradores de Samaria: antes eu cria por causa do que você falava, antes eu cria por causa do seu testemunho, mas agora eu vivi a minha experiência com Deus, agora eu vivo as minhas próprias experiências com Deus, eu já não estou mais alicerçado na sua vida, eu não estou mais crendo por causa do que você fala, mas eu creio por causa do que eu tenho vivido com Deus. No nosso contexto, eu digo no nosso contexto porque nós sabemos que há lugares aí no mundo em que o evangelho ainda é proibido de ser pregado. Nós sabemos que há lugares onde os cultos têm que ser escondidos, onde a palavra, a Bíblia tem que ficar escondida. Se descobrir que você tem uma Bíblia, você é preso, você é torturado. Mas falando do contexto que nós vivemos, nunca foi tão fácil ter uma Bíblia. Tem várias versões em papel, versões no digital, tem versões no YouTube, tem versões em braille, tem a Bíblia na TV, tem a Bíblia na internet, tem a Bíblia nos muros, a Bíblia está em qualquer lugar, só não tem acesso quem não quer. A igreja tem uma em cima da outra, glória a Deus que na nossa cidade tem mais igreja do que bar, que cada dia tem mais igreja e menos bar mesmo, aleluia. É chegado um tempo, igreja, em que nós precisamos nos alicerçar na palavra. É chegado um tempo em que aqueles que não estiverem verdadeiramente posicionados, alicerçados na palavra, não resistirão os dias maus que nós estamos vivendo. Não resistirão os dias maus que ainda estão por vir. Exemplo disso nós vemos nesse ano, um ano e pouquinho que nós estamos vivendo em pandemia. Quantas pessoas pararam? Quantas pessoas desanimaram? Quantas pessoas desistiram de vir à igreja, de caminhar com Jesus? Quantas pessoas ficaram à beira do caminho? Eu louvo a Deus porque a nossa igreja é uma igreja que tira o culto presencial, mas
a igreja continua firme, a igreja continua alicerçada. Quando libera o culto, a igreja lota, é uma sede por Deus, é uma sede pela comunhão, é uma sede pela palavra. Aleluia, eu louvo a Deus por fazer parte desse povo. Mas nós temos visto a igreja que estão até fechando, porque as pessoas estão desanimadas, as pessoas estão parando, as pessoas estão desistindo. Mas por que essas pessoas ficaram para trás? Por que essas pessoas pararam? Por que essas pessoas desanimaram? Porque elas estavam vivendo na superficialidade do evangelho. Elas estavam vivendo uma vida cristã, muitas vezes olhando apenas para o seu líder. Ela estava vivendo uma vida cristã, olhando para sua mãe. Minha mãe é uma mulher de fé. Meu pastor, meu líder. Mas ela não estava vivendo as suas próprias experiências com Deus. Elas não estavam alicerçadas na palavra. Se você ficar esperando, se alicerçando na vida dos outros, meu querido, me desculpa, mas não vai dar certo. Você precisa viver as suas próprias experiências. É legal, é ótimo, é uma bênção nós ouvir as experiências dos nossos irmãos. Nos ajuda, nos alegra, nos empolga. Mas isso não é suficiente. Você precisa viver a sua experiência própria. Viver experiências dos outros não vai te levar para o céu. Você precisa ter as suas experiências com Deus. Você precisa mergulhar em Deus. Você precisa se alicerçar na palavra de Deus. Há um outro texto que eu quero ler com vocês nessa noite, para que a gente possa fazer uma aplicação muito importante e para que nós possamos entender a importância de nós estarmos verdadeiramente alicerçados na palavra, pela importância de nós termos verdadeiramente um relacionamento pessoal com Deus, sobre a importância de nós vivermos realmente as nossas próprias experiências com Deus. Em Mateus, no capítulo 7, dos versículos 24 ao 27, a palavra de Deus diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não a pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Esses versículos 24 a 27 de Mateus 7, ele nos traz a conclusão de um sermão muito conhecido, o Sermão do Monte. Depois de Jesus ter feito um grande discurso, descrito em Mateus, dos capítulos 5 ao capítulo 7, depois de Jesus ensinar, depois de Jesus pregar, depois de Jesus falar, ele diz assim: a palavra foi pregada, a palavra foi ensinada, agora vocês precisam viver o que foi ensinado. Tanto que o versículo 24 começa assim: portanto, é uma conjunção que traz o sentido de conclusão de tudo o que foi dito anteriormente. Então, quando Jesus diz portanto, ele está dizendo, concluindo tudo o que eu disse no capítulo 5, 6 e 7. Quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Isto é, a palavra foi pregada, a palavra foi ministrada, a palavra foi ensinada, mas aquele que ouve e que pratica, ele é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Só ouvir não basta, queridos, só ouvir não basta, nós precisamos praticar. Para nós estarmos firmados na rocha, nós precisamos praticar. Para nós não sermos abalados, nós precisamos praticar. Muitas vezes nós ouvimos pessoas dizer: ai, mas a minha mãe é uma mulher de Deus, a minha mãe é uma mulher de oração, a minha mãe jejua toda semana. Nossa, mas
avô você tinha que ter conhecido. Deus falava através do meu avô. Deus falava, o Espírito Santo se manifestava tão lindo na vida dele. Ai, o meu pastor é uma bênção, você tem que ver o meu pastor. Queridos, as experiências da sua família, glória a Deus. A experiência do seu pastor, aleluia. Mas é chegado um tempo que você precisa viver as suas próprias experiências com Deus. Você precisa estar alicerçado na palavra de Deus. Só vir uma vez por semana na igreja não basta. Só ir na sua célula não basta. Não basta só ouvir a mensagem de domingo à noite. Não basta. Você precisa praticar. Nós precisamos praticar a palavra. Nós precisamos buscar um relacionamento verdadeiro, um relacionamento íntimo, um relacionamento diário com o Espírito Santo. Nós precisamos buscar fazer a vontade do Pai. Nós precisamos estar firmados na rocha. Tiago 1, o versículo 23 diz assim: ouvir a palavra sem praticar é como olhar para o seu rosto em um espelho e depois ir embora e esquecer-se de como você é. Em outras palavras, ouvir é como você olhar no espelho. Não praticar é o mesmo que você se afastar e se esquecer do que você viu. Somente ouvir a palavra não é o mesmo que obedecê-la. Se tudo que você está fazendo é ouvir a palavra, você está se enganando. Você está enganando a você mesmo. Tem algo mais do que só ouvir a palavra. Nós precisamos praticar, nós precisamos exercitar a palavra, nós precisamos praticar o amor, nós precisamos praticar o jejum, nós precisamos praticar uma vida de santidade, nós precisamos praticar a comunhão com os irmãos. Nós precisamos de tudo isso para que nós possamos realmente estarmos firmados na rocha. Porque voltando ao texto de Mateus 7, a chuva, o vento, a tempestade, ela vai vir para todos. A tempestade da vida chega para todos. Ela vem da mesma maneira para o prudente, para o insensato, para o justo e para o injusto. A diferença está de qual maneira estará a sua casa depois da tempestade. Depois da tempestade, a sua casa continuará de pé ou a sua casa cairá por terra. A diferença de como você estará depois da prova está sobre o que está alicerçada a sua fé. Aonde está a sua fundação? Está sobre a rocha ou está sobre a areia? 2 Samuel, no capítulo 22, versículo 2 e 3, diz assim: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha, em quem me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. És o meu Salvador que me salva dos violentos. A nossa esperança, a nossa confiança não está nas mãos humanas. A nossa esperança não está em uma vacina. A nossa esperança não está nas promessas de um político. A nossa esperança não está nas palavras de um economista dizendo que depois que vacinar todo mundo vai melhorar, que depois disso, que depois. A nossa esperança não está em coisas humanas. A nossa esperança está alicerçada no Deus que fez a terra, o céu e o mar. É nele que nós confiamos, é nele que nós descansamos, é ele que nos garante a vitória, é ele que não nos deixa, é ele que nos sustenta. Aleluia! Esse é o nosso Deus, é nele que nós devemos confiar, é nele que nós devemos descansar. Esse é o nosso Deus. Que nós venhamos dizer como o salmista: alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. A nossa confiança está em Deus. Mas para nós atingirmos este nível de fé, nós precisamos de viver uma vida de relacionamento íntimo com Deus. Nós precisamos desfrutar
das nossas próprias experiências com Deus. Nós precisamos dizer, como Jó disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Se nós queremos estar alicerçados sobre a rocha, se nós queremos que quando vier os ventos, a tempestade, a água, tudo que quer nos destruir, se nós queremos estar firmes, se nós queremos permanecer de pé, se nós queremos não nos abalar, se nós queremos prosseguir, mesmo quando vir as provas, mesmo quando vir as lutas, se nós queremos avançar, nós precisamos dizer como os moradores de Samaria: antes eu ouvi, antes eu criei pelo seu testemunho, pela sua experiência, mas agora eu vivo as minhas próprias experiências com Deus. Que nesta noite você decida a viver as suas próprias experiências com Deus. Que nesta noite você se posicione. Que nesta noite você decida não ser apenas mais um no meio da multidão, mas que você seja uma pessoa posicionada em Deus, uma pessoa que vive suas experiências. Saia da posição de só receber e comece a ser fonte a jorrar água viva. Saia da posição só de querer vir à igreja, ouvir palavra e ficar inchado de tanta palavra. Comece você a liberar palavras sobre o seu vizinho, sobre o seu pai, sobre a sua mãe, sobre o seu companheiro de trabalho. Comece você a, com o seu testemunho, com as suas experiências, dizer: venha e veja, eu encontrei um que disse tudo o que estava acontecendo na minha vida. Eu encontrei um que restaurou a minha vida. Eu encontrei um que me libertou do alcoolismo. Eu encontrei um que restaurou o meu casamento. Eu encontrei um que restaurou a minha saúde. Venham e veja. Seja você uma fonte a jorrar água viva sobre a vida das pessoas. Nesta noite, decida sair do raso. Nesta noite, decida deixar de viver um evangelho superficial. Nesta noite, decida mergulhar fundo no rio de Deus. Decida se posicionar em Deus nessa noite. Se você está se sentindo fraco, cansado, abatido, desanimado, pensando em parar, pensando em desistir, se você está se sentindo como aquele homem insensato que construiu a sua casa na areia e agora parece que tudo está se perdendo, tudo está desabando e você está cansado, você está sobrecarregado, não pare, não desista. Não pare, não desista, não desanima. O Senhor manda te dizer nesta noite, Isaías 41:13: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. O Senhor manda te dizer nesta noite: receba esta palavra. Não pare, não desanime, não desista, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Receba esta palavra. Você que está pensando em desanimar e desistir, você não está sozinho. Deus está com você, o Espírito Santo está em você. Deus não perdeu o controle das coisas, Ele nunca vai perder, acredite nisso. O Senhor Jesus está com você. Decida nesta noite viver as suas próprias experiências com Deus. Decida nesta noite firmar a sua casa na rocha. Saia da superficialidade e mergulhe fundo no rio de Deus. Se você, durante essa palavra, você sentiu que você não tem vivido experiências com Deus, essa é a noite oportuna de você se posicionar. Se você por um tempo viveu experiências lindas com Deus, se você participou de algo tão maravilhoso na presença de Deus, se você mergulhou tão fundo no rio de Deus, mas por algum motivo você não está vivendo mais as suas experiências com Deus, essa é a noite de você se posicionar. Eu não sei se todos que estão aqui, se vocês já tomaram a decisão de servir a Deus,
Se você já levantou a sua mão e recebeu Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Se nesta noite tem alguém aqui que nunca fez uma confissão, nunca declarou: Jesus, eu te quero como Senhor e Salvador da minha vida, esta é uma noite oportuna. Se houver alguém aqui nesta noite que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se há alguém aqui que quer declarar: Senhor, eu quero o Senhor como único Senhor e suficiente Salvador da minha vida. Se há alguém aqui, você pode dar um sinal com a sua mão que nós vamos orar. E a partir de hoje você vai seguir um novo caminho, o caminho com Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que quer declarar: Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida? Se houver alguém, levante a sua mão bem rápido e bem alto. Se há alguém aqui nesta noite que por algum motivo deixou de caminhar com Jesus, se por algum tempo você caminhou com Jesus, mas por algum motivo a sua casa estava na areia e ela se ruiu, ela caiu, foi por terra e você parou, você desanimou, você desviou daquele caminho que você estava com Jesus e você quer se reconciliar com Jesus, essa é uma noite oportuna. Se tem alguém aqui nesta noite, dê um sinal com a sua mão. Ali tem uma jovem, você pode aplaudir ao Senhor. Essa é uma noite de festa nos céus. Essa é uma noite de festa nos céus. Tem mais alguém que nesta noite decide voltar a caminhar com Jesus? Que quer declarar: eu não quero mais caminhar sozinho. Sozinho eu não consigo. Sozinho eu não posso. Jesus, caminha comigo. Se há mais alguém, levante a sua mão rapidamente e nós vamos orar. E o Senhor vai segurar nas suas mãos. O Senhor vai te tomar pela tua mão direita e você não vai mais caminhar sozinho. Quero pedir que toda a igreja se coloque de pé. Quero fazer mais um apelo nesta hora. Eu sei que nós estamos em tempo de pandemia, devemos respeitar o distanciamento. Mas se você sentiu que essa palavra falou no seu coração e despertou algo em você, o desejo de viver um relacionamento com Deus, o desejo de viver novas experiências com Deus. Se você não está mais tendo experiências com Deus, ou se você quer mais experiências com Deus, vem aqui na frente, vem correndo. Você que quer viver mais experiências com Deus, corre para frente, não tenha vergonha, não perca tempo, não perca tempo, porque a partir de hoje, você vai viver as suas próprias experiências com Deus. A partir de hoje, você não vai mais ficar assistindo as pessoas sendo abençoadas, as pessoas vivendo experiências, as pessoas contando testemunho. A partir de hoje, você vai viver as suas experiências. A partir de hoje, você vai contar testemunhos. A partir de hoje, o seu testemunho vai servir de chamariz, de inspiração para que as pessoas sirvam a Deus. Eu sei que tem mais pessoas aí que também querem viver mais experiências com Deus. Você pode vir, não precisa ter vergonha. Se você quer viver experiências com Deus, você precisa se posicionar em Deus. Você precisa se posicionar em Deus, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração e vamos adorar. Enquanto isso, converse com Deus. Como está a sua vida espiritual? Conta para Deus. Pede para Ele te ajudar, porque Ele vai trazer um renovo sobre você nesta noite, em nome de Jesus. Sei que existe um santo fogo, queima de novo. E eu já vi o mar se abrir, eu não tenho medo. Rasgue em mim meu coração, nova paixão.